Muita paz a todos. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a necessidade do trabalho. Estamos no módulo 12, Lei de Sociedade e Lei do Trabalho, e esse é o roteiro número 3. Kardec, na obra Livro dos Espíritos, formula a seguinte questão à espiritualidade superior: a necessidade do trabalho é da lei da natureza? E a espiritualidade lhe oferece a seguinte explicação. Responde a espiritualidade que o trabalho é da lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta as necessidades e gozos. Veja, se nós olharmos o universo ele está em constante movimento. E movimento, portanto, é resultado de uma ação, de um trabalho. E não seria diferente para nós, também criaturas de Deus e ainda imperfeitas. O trabalho é, portanto, uma necessidade. E é uma necessidade porque, para nossa evolução, para o nosso aprimoramento, ele se faz necessário. E para a nossa sobrevivência também. Sobrevivemos porque dependemos do trabalho, ou nosso, ou de alguém, e evoluímos porque trabalhamos. E a espiritualidade ainda nos acrescenta a seguinte observação, que a própria civilização nos compele ao trabalho, aumentando as nossas necessidades e as nossas satisfações a serem atingidas. Quando vivemos aqui no mundo material, temos já de início a necessidade de nos alimentarmos. E isso já é suficiente para que nos reclame providências, ações, que nos reclame trabalho. Além disso, a civilização, a modernidade, os recursos que a vida em civilização oferecem, também nos compelem a essa atividade, nos compelem ao trabalho, para que nós possamos obter mais recursos e desfrutar de melhor qualidade de vida em razão desses recursos que são disponibilizados. Então, a própria espiritualidade nos ensina que a própria conformação de nosso mundo, ele nos compele, nos impele ao trabalho. Depois, na questão 676, nós temos as seguintes considerações. O trabalho se impõe ao ser humano como uma necessidade, porque é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança, seu bem-estar depende do seu trabalho, da sua atividade. Ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Veja que já fica claro aqui na explicação que Kardec traz na questão 676, que o trabalho é um instrumento também de evolução. Evolução intelectual, principalmente, e também evolução moral, quando nós conduzimos o nosso trabalho com preceitos éticos, preceitos morais. Mas todo o trabalho ele permite uma evolução intelectual, um avanço intelectual, um progresso intelectual. Então, a lei do trabalho, que está ligada à lei de sociedade, também tem relação com a lei do progresso, porque é o trabalho que possibilita o nosso crescimento intelectual. E por que o trabalho se integra com a lei de sociedade? É porque é através do trabalho que você atua na vida das pessoas. O trabalho do médico é tratar daqueles que estão doentes. O trabalho do professor é ensinar matérias, conteúdos para os alunos. E todas as profissões que nós podemos imaginar, sempre ali o indivíduo está desenvolvendo um trabalho, e esse trabalho é importante porque o torna possível avançar intelectualmente, mas também esse trabalho coopera na sociedade, porque é a contribuição que o indivíduo traz para a vida social. Então, o Kardec aqui ele comenta que
É o trabalho que traz o bem-estar ao indivíduo. E mesmo naquelas diferenças de corpo físico que poderiam resultar em trabalhos diferentes, então Deus concede para aquele que não é dotado de maior capacidade física, concede uma maior capacidade intelectual, porque a sociedade precisa tanto do trabalho de vigor físico, como também do trabalho intelectualizado. E interessante notar que a sociedade ela vem evoluindo de maneira que a inteligência, o trabalho do homem vem substituindo o trabalho físico pelo trabalho mais intelectualizado. Então, hoje, se há 200 anos atrás determinados trabalhos dependiam exclusivamente da força física, a criação de instrumentos, de equipamentos, vem substituindo a força física pela inteligência, pela engenharia, pela capacidade de criar, pela capacidade de encontrar mecanismos que substituam a força física. Na obra psicografada por Chico Xavier, o Espírito Jacó fala que o trabalho entendido como lei da natureza é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas, em suas dádivas de realização para o bem. O triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. A expressão colocada aqui ela é extremamente adequada e se alinha com o que Kardec já tinha recebido de resposta dos espíritos. É através do trabalho que nós progredimos. O trabalho, ele dá ao homem a capacidade de evoluir, de se desenvolver. Então, por isso que aqui o Espírito Jacó, ele nos mostra que é através do trabalho que o homem ele se transforma, que o homem evolui. E mais à frente, já o Espírito Humberto de Campos, também por meio de Chico Xavier, diz que é o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nele a alma edifique a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. E aqui Humberto de Campos, ele sinaliza que a evolução do espírito ela depende dessa atividade laboral, desse trabalho. O trabalho auxilia o espírito no seu progresso, porque possibilita ele, como eu já comentei, colaborar com a sociedade, possibilita ele o aprendizado, possibilita ele o exercício de atividades que muitas vezes ele já até se comprometeu lá no plano espiritual antes de reencarnar, ele já havia assumido o compromisso de desempenhar determinadas atividades. Então, o indivíduo, ao desempenhar atividades profissionais, ele cumpre um compromisso já assumido e, mais que isso, ele se desenvolve, ele se evolui. É através do trabalho que o homem vai desempenhando papéis na sociedade, vai colaborando com a vida em sociedade através da sua contribuição. E a sociedade é isso, cada pequena contribuição de um indivíduo repercute em toda a sociedade, positivamente ou negativamente. Mas aquele indivíduo que faz do trabalho honesto o seu modo de sobrevivência e de desenvolvimento, ele atua positivamente na sociedade e também angaria conhecimento, angaria práticas, angaria também atitudes morais que vão contribuir para a sua evolução espiritual. Na questão 677 do Livro dos Espíritos, nosso livro tira a seguinte frase: os espíritos orientadores nos esclarecem que o trabalho do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Como nós até já falamos anteriormente, o trabalho é um instrumento que garante a nossa sobrevivência, nossa alimentação, nosso vestuário, nosso abrigo. Tudo isso depende, nossa moradia, tudo isso depende
exatamente do nosso trabalho. É através desse trabalho que nós temos possibilitadas essas alternativas à sobrevivência. E por isso, compreendendo essa importância do trabalho, temos que observar que ele, além de garantir a sobrevivência do nosso corpo físico, ele também tem uma segunda característica, que é possibilitar o nosso avanço moral, intelectual e moral. Através do trabalho, nós precisamos desenvolver o estudo, desenvolver o aprendizado, e através desse estudo e desse aprendizado, vamos ganhando habilidades que vão contribuir com a vida e sociedade. E conforme eu for convivendo em sociedade, eu vou precisar também observar a minha necessidade de respeitar o próximo, de aprender com o próximo e de desenvolver também ali a outra asa do anjo, que é a asa da moralidade. Então, o trabalho, ele potencializa a asa da intelectualidade, mas ele também contribui em menor escala, mas também contribui para o crescimento da moralidade. Martins Peralva ele diz que o trabalho, tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais: o material, o espiritual e o moral. Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade de que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente por adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então veja, Martins Peralva ele acrescenta, além do aspecto intelectual, do aspecto da sobrevivência material, o aspecto moral, que nós também comentamos, e acrescenta o terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual. Ele diz que no aspecto material, como nós já havíamos observado, é o trabalho um instrumento que dá a sobrevivência, que dá ao homem aquele núcleo familiar, o homem, a mulher, né? A sobrevivência, o crescimento daquele núcleo familiar, a garantia de meios de qualidade de vida para esse núcleo familiar. No aspecto moral, ele nos lembra que é a busca de qualidades, a busca de melhorias no caso morais, de preceitos morais, éticos, que vão pautar também o crescimento do espírito. E no aspecto espiritual, ele vai interagir com o próximo e vai agir fraternalmente com o próximo, colaborando para o seu melhoramento espiritual e o melhoramento espiritual do próximo. Então, ele observa 3 vertentes: a vertente material, a vertente espiritual e a vertente moral do trabalho. Traz também para a nossa reflexão o livro do Esdras, tomo 2, a indagação sobre por que existem os conflitos sociais. Se existe o trabalho, por que ocorrem os conflitos sociais? E o nosso material do Esdras, ele nos traz alguns trechos que explicam essa pergunta. Os conflitos sociais não resolvidos ou incorretamente administrados podem gerar uma situação de pobreza generalizada e todas as suas consequências calamitosas. Os espíritas sabemos que as desigualdades sociais existentes no planeta estão vinculadas a 2 pontos fundamentais: a manifestação da lei de causa e efeito e a visão materialista da vida. Nós já estudamos anteriormente um roteiro que fala sobre essa questão das desigualdades sociais. Ficou claro nesse roteiro a observação de que as desigualdades sociais estão diretamente relacionadas justamente a essas incapacidades, a essas imperfeições, a nossa ainda pouca evolução espiritual, que faz com que nós sejamos levados por sentimentos como egoísmo, ganância
e esse egoísmo, ganância, vaidade, orgulho vão repercutir exatamente nessas diferenças sociais. É certo que esses conflitos sociais que decorrem dessas diferenças sociais, eles incorretamente administrados, eles vão gerar sofrimento, vão gerar situações de calamidade, de pobreza, que precisam ser reajustadas. Continua nosso material dizendo: não podem os homens ser felizes se não viverem em paz. Isto é, se não os animar um sentimento de benevolência, de indulgência e de condescendência recíprocas. Numa palavra, enquanto procurarem esmagar-se uns aos outros, a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. Logo, com esses vícios, não é possível a verdadeira fraternidade, nem, por conseguinte, igualdade nem liberdade, dado que o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Então vejam, enquanto nossa humanidade ainda persistir nessa condição de vida que coloca outros irmãos em situação menos favorecida, muito mais pela ganância do que efetivamente pelas diferenças em razão de determinada capacidade, de determinado interesse, nós ainda persistiremos em disseminar movimentos de sofrimento e seremos responsabilizados por esses sentimentos que estaremos gerando com a ganância, com o orgulho, com o egoísmo. Nos lembra, então, aqui o material, que a necessidade que nós temos do trabalho, ela é esse instrumento de melhoramento, mas ele não pode se desvincular de sentimentos nobres, como a indulgência, a benevolência, a condescendência, porque são esses sentimentos que vão nos ajudar a evoluir. Todos precisam do trabalho. Aquele indivíduo que foge da lei do trabalho, ele está negando uma lei divina. Mas não nos impede o trabalho de também nos melhorar na nossa evolução moral, de nós termos progresso moral. Para isso, como lembra aqui o texto, precisamos observar a lei de caridade, justiça, amor e caridade, observar a fraternidade, a indulgência, que vão nos ajudar a evoluir e a diminuir o sofrimento do nosso semelhante. Em Obras Póstumas, Kardec nos fala sobre o egoísmo e o orgulho. E ele, nesse texto, esse trecho, ele é bem contundente a respeito dessa questão do egoísmo e do orgulho, onde ele fala que eles são sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto dominarem, ruirão aos seus golpes os mais generosos sistemas sociais, os mais sabiamente combinados. É belo, sem dúvida, proclamar-se o reinado da fraternidade, mas para que fazê-lo, se uma causa destrutiva existe? É edificar em terreno movediço. O mesmo fora decretar a saúde numa região malsã. Em tal região, para que os homens passem bem, não bastará se mandem médicos, pois que estes morrerão como os outros. Insta a destruir as causas da insalubridade. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Veja, toda essa questão da lei do trabalho e da deturpação do trabalho como meio de dominação, gerando sofrimento através de situações que geram com os conflitos sociais, estão pautadas, na verdade, em dois sentimentos inferiorizados, que são o egoísmo e o orgulho. E Kardec aqui nos chama a atenção de que é através do egoísmo e do orgulho que a sociedade se vê numa situação de sofrimento. E ele faz a seguinte comparação: não adianta você pegar e mandar médicos para uma região insalubre, que esses médicos vão adoecer igual as pessoas que estão naquela região. É preciso que
trate dos problemas que estão causando a doença. Então, por isso que ele fala que não adianta, o que ele quer dizer aí, não adianta você se preocupar em alterar modelos sociais se você não está alterando a essência, que é o indivíduo. Porque a doença vai permanecer, porque o indivíduo, como ele ainda está pautado no egoísmo e no orgulho, qualquer mudança que se faça, ela vai ser pouco eficiente, porque como a grande parte dos indivíduos ainda padecem pelo egoísmo e pelo orgulho, qualquer modelo que se pensar, modelo social, que eu quero dizer, vai esbarrar no mesmo problema, o egoísmo e o orgulho. No momento em um, mais em outro, mas essa dualidade egoísmo e orgulho é o grande mal que assola a sociedade moderna. O Espiritismo, então, nos apresenta uma solução para o problema da miséria social, expressa nas seguintes palavras de Allan Kardec: liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume os deveres dos homens uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência, indulgência. É, por excelência, a caridade evangélica e a aplicação da máxima, proceder para com os outros como queríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. Então, vejam, Kardec, então, nos lembra aqui o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E nos explicando que essa liberdade, igualdade e fraternidade, ela deveria estar aliada a condutas humanas, porque a própria Revolução Francesa esbarrou em atos equivocados e ela não logrou o êxito que se esperava, embora tenha feito uma profunda mudança social, uma mudança na organização do Estado, ela não foi suficiente para a transformação que era aspirada por aqueles que lideraram esse movimento. Porque justamente eles foram tomados por aquilo que nós vimos no slide anterior, egoísmo e orgulho. Aquilo que se iniciou com uma boa intenção e uma aspiração de efetivamente tornar uma sociedade mais justa, naufragou logo depois em razão do egoísmo e do orgulho. E nos explica aqui Kardec que esses preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, eles só vão se exprimir, só vão se tornar concretos a partir do momento em que o homem passar a olhar o semelhante com um olhar de efetiva fraternidade, de caridade, de tolerância, de benevolência, de indulgência, de empatia. Enquanto não houver a transformação do indivíduo, não vai se chegar a bom termo, não vai se chegar a sucesso nessa transformação coletiva. Daí a importância da lei do trabalho e da lei de sociedade. É através do trabalho que o indivíduo vai cooperar para a melhoria da sociedade. E através de sua transformação, de sua reforma íntima, que ele vai gerar também essa repercussão de melhoria na sociedade. É preciso começar pelo interior para que possa ocorrer uma mudança no exterior. Considerada do ponto de vista da sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha. A fraternidade é a base. Sem ela não poderia existir a igualdade nem a liberdade séria. A igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é consequência das duas outras. Com efeito, suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos para viverem fraternalmente. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira de procederem e se estabelecerá pela força mesma das coisas. Qual, porém, o inimigo da igualdade? O orgulho.
que faz queira o homem ter em toda parte a primazia e o domínio. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Os homens que vivam como irmãos, com direitos iguais, animados do sentimento de benevolência recíproca, praticarão entre si a justiça, não procurarão causar danos uns aos outros, e nada, por conseguinte, terão que temer uns dos outros. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo de seus semelhantes. Veja nesse texto que Kardec traz, que é o mesmo texto, O Egoísmo e o Orgulho, lá de Obras Póstumas, ele vem discorrendo sobre a questão da liberdade, igualdade e fraternidade. E ele nos lembra, e se nós vermos a sociedade, os estudiosos da ciência política, da sociologia, do direito, todos eles entendem que o principal preceito é a liberdade. Segundo principal, a igualdade. E a fraternidade fica muitas vezes esquecida. E Kardec nos mostra que o caminho tem que ser inverso. Não há como eu ter igualdade e liberdade se eu não tenho fraternidade, porque eu sempre vou estar esbarrando no grande obstáculo para atingir toda essa melhoria social, que é o orgulho e o egoísmo. Enquanto o orgulho e o egoísmo predominar, a fraternidade não tem espaço. E nos lembra Kardec que é através da fraternidade que nós podemos exercitar a indulgência, a tolerância, a empatia, a própria caridade. Mas para eu exercitar esses predicados e conseguir fazer com que se instale a fraternidade na sociedade, é preciso que haja a transformação interior de cada indivíduo. E essa transformação interior é que vai fazer com que se instale individualmente esses predicados de caridade, de tolerância, de indulgência, de benevolência. Conquistada a fraternidade, aí sim se poderá falar em igualdade, porque eu não posso ter uma sociedade fraterna que não prime pela igualdade. A igualdade é observada as características individuais, porque se eu quero fazer uma igualdade exigindo que todos tenham a mesma linha de pensamento ou a mesma conduta, eu não estou sendo fraterno, porque eu estou querendo obrigar o outro a ser igual a mim. Então, aí, de novo, nós estaremos esbarrando no orgulho e no egoísmo. Orgulho porque o indivíduo acredita que aquilo que ele aspira ou suas concepções são as melhores. E egoísmo porque ele é incapaz de aceitar e de compreender as posturas do outro. Então, ele não vai estar sendo tolerante, não vai estar sendo indulgente e, portanto, não estará exercitando a fraternidade. Então, a fraternidade, ela reclama uma série de condutas que, quando observadas, vão gerar a igualdade. E a partir do momento que você estiver vivendo numa sociedade mais igual, você estará também vivendo numa sociedade mais livre, porque a igualdade, essa igualdade construída com a fraternidade, respeitará as diferenças, e respeitando as diferenças, dará liberdade a essas diferenças. Então, o raciocínio de Kardec é perfeito. E nossa sociedade, as sociedades em geral, elas invertem a linha de raciocínio. Entendem que primeiro tem que ter a liberdade, para depois ter a igualdade, para depois ter a fraternidade. Mas isso gera uma distorção na própria sociedade, porque você concede liberdades sem que os indivíduos tenham o seu melhoramento. Você exige igualdade sem que os indivíduos façam a sua reforma íntima. E com isso vai imperar o egoísmo e o orgulho. Imperando o egoísmo e o orgulho, você não vai ter uma sociedade nem livre, nem igual e nem muito menos fraterna. Por isso que Kardec, com muita sabedoria, nos lembra que é necessário fazer o caminho inverso. É preciso começar com a fraternidade, com a melhoria do indivíduo, para se avançar para a igualdade
e chegar-se até a liberdade. Conclusão. O trabalho é lei da natureza, mediante a qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Então, a lei do trabalho, a necessidade do trabalho é imperiosa para que haja a evolução do homem. Como nós já conversamos, o trabalho ele vai gerar o crescimento intelectual do homem, ele gera o crescimento moral, porque no trabalho o homem vai aprendendo também a ter comportamentos morais e éticos mais corretos, e como diz Martins Peralva, também contribui no aspecto espiritual, porque espiritualmente o homem ele vai se melhorar quando ele observar justamente esses aspectos morais e passar a conviver de maneira mais harmoniosa na sociedade, aprendendo mais a perdoar, aprendendo a praticar a caridade, não só a material, como a moral. E quando o homem se esforçar nesse seu melhoramento através do trabalho, ele vai estar angariando também crescimento nessas outras áreas, na moral e na espiritual. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Uma e outra, porém, pressupõe a abnegação. Para haver a fraternidade, para haver a caridade, ela é necessária para a sociedade. A sociedade só vai evoluir quando for mais fraterna. E essa evolução da sociedade, através da fraternidade, pressupõe exatamente a prática da caridade, a prática da tolerância, da indulgência, da benevolência. E praticar a indulgência, a benevolência, é essa abnegação, essa renúncia. Ela é indispensável. Por quê? Qual a renúncia? Exatamente a renúncia às nossas sombras, a renúncia ao orgulho e ao egoísmo. Quando nós conseguirmos renunciar ao orgulho e ao egoísmo, conseguiremos também avançar no aspecto moral e avançar no aspecto intelectual. E aí entra o trabalho como instrumento para avanço nessas frentes, moral, intelectual e espiritual, como nós já conversamos. É através do trabalho que o indivíduo colaborará na sociedade para a melhoria da vida do seu próximo. E contribuindo nessa sociedade é que ele estará construindo o seu avanço espiritual. Esse era o conteúdo que tínhamos para estudar desse roteiro. Desejo a todos que tenha sido uma aula muito proveitosa. Um grande abraço, muita paz a todos e nos encontramos na nossa próxima aula.